Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estou aqui para estudarmos juntinhos um texto da irmã Carla Juliana de Mello que se chama Jesus é o Modelo. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, um devocional para cada dia do ano, baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus. E quando a gente lê o Manancial, estuda, ou junto, ou separado, enfim, sozinho ou acompanhado, não importa. Quando a gente estuda o texto do Manancial, ele vem acompanhado de um texto bíblico, uma porção bíblica, para quê? Para que nós possamos ser inspirados, exortados e edificados na nossa vida cristã. E lógico, né? Ela vai ser edificada e isso também vai promover o nosso engajamento na missão de Deus. Eu não escrevi o texto, quem escreveu foi a irmã Carla Juliana de Mello, por isso que eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Então eu sempre gosto de iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Senhor Jesus, em teu nome pedimos graça para que possamos compreender esse texto. Ó Senhor, que tu possas nos mostrar o que há de mais importante para que nós possamos aplicar na nossa vida e compartilhar com as outras pessoas. Em teu nome. Amém. Bom, irmãos, então hoje é o Dia Internacional da Mulher. Eu parabenizo todas as mulheres. Hoje é o nosso dia, então recebe aí o meu abraço, tá bom? E o nosso texto chama-se Jesus é o Modelo e nós vamos ler Colossenses, o primeiro capítulo de Colossenses, os versículos de 15 até o 20. E diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, ele Jesus, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos e poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há. Nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenham supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue vertido na cruz. Amém? Bom, então, Jesus é um modelo. O nosso versículo base é o 15, né? Escolhido pela irmã Carla Juliana, a parte primeira, que diz: Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível. Bom, irmãos, todo mundo sabe, é sabido por todos, né, que se tem um assunto que causa polêmica, é falar de feminilidade. Sempre que se vai falar disso, dá confusão, acaba tendo discussão e às vezes até briga, né? Mas a gente tem que pensar em feminilidade à luz das escrituras. Ao longo do tempo, né, o tempo foi passando, e Satanás, o nosso inimigo, foi de modo sutil semeando ideias muito distorcidas que são aceitas pela maioria das mulheres, pela maioria dos homens como verdade, inclusive para nós que somos cristãos. São coisas sutis que dão a entender o que é ser uma mulher. Então, existem aquelas questões que não podemos ser subservientes, que temos que ter igualdade, um monte de coisa, né? E a gente não precisa procurar muito para encontrar um monte de conteúdo na internet, um monte de revista, jornal e um monte de publicação impressa, discutindo e definindo qual é o nosso papel, qual é o papel da mulher. E para você que é homem e está assistindo, isso você pode contar para as mulheres que você conhece. Em contrapartida, a gente também pode achar bons, excelentes materiais sobre o assunto, mas também extremos, pensamentos seculares e cristãos, que muitas vezes mais lançam peso nas nossas costas do que vão nos apontar uma direção certa. Então tem publicação para tudo, né?
nas redes sociais, em todo lugar, para um extremo e para um outro, para um polo e para o outro. Mas o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que nós, mulheres, assim como os homens, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Se você pegar lá em Gênesis 1:27, diz assim, ó: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então, assim, essa verdade é uma verdade eterna e fundamental. Nós não somos diferentes, entendeu? Nossos direitos são iguais. Homens e mulheres refletem o quê? A imagem do Criador. E Jesus disse que quem via Jesus Cristo, viu o Pai, que foi por ele enviado. Você vê lá em João 14:45, João 12:45, desculpa, que diz assim, Jesus falando, né? Eu vou ler do 43. Pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Então Jesus exclamou: quem acredita em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. E agora o 45. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Então Jesus está dizendo que não interessa se é homem, se é mulher, se é Dia Internacional da Mulher ou não. Quem vê Jesus, vê aquele que enviou. Então, isso quer dizer o quê? Que nós somos a imagem de Deus. Então, irmãos, irmãs, se a gente quer encontrar um modelo o qual homens e mulheres devem ter para ser macho, para ser fêmea, para sua masculinidade, para sua feminilidade, o modelo é Jesus Cristo, tá? Pode escrever o que quiser a respeito da igualdade, da feminilidade, do Dia Internacional, pode escrever o que quiser. O nosso modelo é Jesus Cristo. Então, você que é mulher, isso serve para mim também, a gente não tem que se encaixar nos moldes que vão ditar pra gente o que a gente tem que ser. Mas o que a gente tem que buscar ser é buscar ser igual a Jesus, pois ele é o padrão da nossa vida. Então, nesse dia de hoje, 8 de março, que a gente celebra o Dia Internacional da Mulher, vamos celebrar a liberdade que Cristo nos dá para sermos quem ele nos criou para ser. Isso quer dizer, mulheres que refletem a sua glória. Amém? Isso é maravilhoso, né? A gente pode celebrar. Nós temos que refletir a glória de Jesus. Nosso manancial termina assim, ó: sejam homens e mulheres que refletem Jesus. Bom, agora eu termino, né? Deixando aqui um abraço do Dia Internacional da Mulher e o meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que cremos que Jesus é o modelo, o abraço dá super mega certo. Então, compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que elas também possam abraçar. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo desse ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para ira, não, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é fantástico, isso é fabuloso, isso é incrível. Esse é um versículo que a gente tem que decorar para levar para a vida. Bom, irmãos, agora sim. Agora eu me despeço com a frase do ano que diz: não tema, Deus já está lá.